Bem-vindos ao canal Yeshua. A reflexão de hoje é sobre uma questão muito atual, sobre o quanto andamos distraídos com tudo que nos rodeia, o que acaba tirando o foco do que realmente importa, o reino de Deus e a intimidade com Jesus. Com tudo que temos acesso hoje, a diversidade de opções nos deixa confusos, perdidos e sem foco. É como estar em um restaurante, onde o cardápio é muito extenso. Quando temos muitas opções para escolher, perdemos tempo. Ficamos indecisos, às vezes escolhemos errado, em geral. Isso nos atrapalha, né? Nesse vídeo, não irei falar sobre as distrações óbvias que temos em nossa vida. Redes sociais, celular, televisão, todos já sabemos e devemos nos policiar para que não tome lugar indevido na nossa rotina. Mas nesse vídeo, eu quero falar das distrações que às vezes não percebemos. Em Provérbios 4:25, diz: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Essa passagem é um chamado para andarmos atentos, com um olhar fixo no que nos trará recompensa eterna e não momentânea. Em 1 Pedro 5:8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele anda perto de nós, esperando por um vacilo, por uma brecha. Não dê oportunidades para ele agir. Pensando nisso, podemos refletir em quais tipos de distração nos acometem. A primeira pode estar em procurar respostas para tudo. Muitas vezes acontecem situações em nossa vida que ficamos questionando a Deus ao invés de confiar. Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que estou sofrendo assim? Por que eu fiquei doente? Por que a minha empresa faliu? Por que fechou essa porta? Quando nos colocamos no lugar de questionar ao Pai, estamos mostrando nossa falta de fé e discernimento espiritual. Se sabemos em nosso coração que Ele é um Deus soberano, assim como diz em Salmo 115, versículo 3, o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Se sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que questionar? Para que tentar entender os caminhos do Senhor? Nos basta confiar e obedecer. Não se distraia procurando respostas. Deus tem coisas grandes para você. E elas estão junto à confiança e obediência que você precisa ter. A segunda distração pode ser a busca por nossos sonhos. Muitas vezes estamos muito ocupados, lutando por nossos sonhos, correndo atrás do que deseja o nosso coração. Mas e os sonhos de Deus? Você tem buscado? Tem buscado realizar a vontade dele para a sua vida? Tem cumprido o seu propósito? Essa deve ser nossa prioridade. Se vivermos os sonhos de Deus, estaremos muito mais realizados e preenchidos do que se vivermos nossos sonhos carnais. Se andarmos pelo Espírito, buscando nos parecer com Jesus, ao invés de nos tornarmos aquilo que achamos que é ter sucesso, colheremos os frutos do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Busque os sonhos de Deus antes dos seus. Se Deus não for o primeiro, o segundo ele não vai ser. A terceira distração é a que, na minha opinião, mais engana hoje os cristãos. E é a teologia, a religião. Muitas pessoas estão tão focadas em viver a religião que esquecem do que é o verdadeiro cristianismo. Jesus não veio pregar religião. Ele veio pregar estilo de vida, arrependimento, perdão, amor, mansidão, compaixão. A religião é dos homens, não de Deus. Se alguém usa do seu conhecimento bíblico para se sobrepor a alguém, para se achar melhor ou mais santo que o seu próximo, não está praticando o cristianismo, está sendo religioso. Em Mateus 23, 27, Jesus disse: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque são semelhantes a sepulcros caídos, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Tem muitas passagens na Bíblia onde Jesus repreende os religiosos, onde confronta a superficialidade religiosa, uma vida de aparência, sem transformação interior. Estejamos atentos para não nos tornarmos assim, aparentemente fiéis, mas internamente rasos. E a última distração é uma que também acontece muito, que podem ser as bênçãos. Sim, bênçãos também podem ser distrações. Muitas vezes pedimos algo a Deus com tanto afinco, com tanta disciplina e dedicação, e quando recebemos, paramos de orar. Deixamos Deus de lado, nos perdemos e amamos mais a bênção do que o abençoador. Bens materiais nos distraem. Preste atenção se sua oração mais verdadeira é aquela em que você pede ou a que você agradece. Não se afaste dele quando fores abençoado. Lembra quem te colocou nesse lugar. Vamos orar. Deus soberano e poderoso, em primeiro lugar te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, todas as vitórias até aqui, todas as portas que o Senhor abriu e as que fechou também. Sabemos que Tu está no controle de todas as coisas e que sempre faz o melhor para cada um de nós. Obrigada pelo Teu amor infinito, pelo Seu cuidado em cada detalhe de nossas vidas. Obrigada pela Sua misericórdia e perdão, que se renovam todos os dias, o qual sem isso não estaríamos mais aqui. Obrigada pela correção e pela oportunidade de melhorarmos. Queremos pedir, Senhor, que nos ajude a andar atentos, atraídos e não distraídos, com os olhos fitos em Ti, sem se perder no caminho. Nos ajude a viver em obediência e confiança, não em questionamento. Guia-nos pela vereda da justiça e fortalece o nosso propósito, para que os Teus sonhos sejam realizados em nós. Nós oramos em nome do Seu Filho Jesus. Amém.